amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Lembrando a vocês o temário do mês de junho, que é A Serviço do Cristo. Vamos receber a nossa irmã, também colaboradora do CEIR, Cláudia Matos. Cláudia abordará o tema cujo título é Divagações em torno da fé. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Alma e Coração, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 36, intitulada Em Matéria de Fé. Conservarás a fé. Aprenderás com ela a entoar louvores pelas bênçãos do Pai Supremo, manifestando a gratidão que nasça do teu espírito. Entretanto, acima de tudo, tomá-las para guia seguro no caminho das provas regeneradoras da terra, para que atendas dignamente aos desígnios do Senhor na execução das tarefas que a vida te reservou. Cultivarás a fé. Encontrarás nela recursos de base que te endossem as súplicas endereçadas à providência divina. Aplicar-te-ás, todavia, a empregá-la por sustentáculo de tuas forças no dever a cumprir, a fim de que não desapontes o plano superior, na cooperação que o mundo espiritual te pede em benefício dos outros. Falarás de fé, guardar-lhe-ás o clarão da concha nos lábios, suscitando segurança e paz naqueles que te ouvirem. Respeitarás a fé, reconhecerás nela o traço dominante dos grandes espíritos que veneramos na categoria de heróis e gigantes da virtude, transformados em balizas de luz nas trilhas da humanidade. Observarás, contudo, que ela é igualmente um tesouro de energias à tua disposição, na experiência cotidiana, conferindo-te a capacidade de realizar prodígios de amor, a começarem na esfera íntima ou do âmago da tua própria casa. Paulo de Tarso afirmou que o homem se salvará pela fé, mas indubitavelmente não se reportava a convicções e palavras estéreis. De certo que o amigo da gentilidade queria dizer que o espírito humano se aperfeiçoará e regenerará usando confiança positiva em Deus e em si mesmo na construção do bem comum. Tanto é verdade semelhante assertiva que o apóstolo se referia à fé por recurso dinâmico no campo individual, para a edificação do reino divino que ele próprio nos asseverou convincente no versículo 22 do capítulo 14 de sua epístola aos Romanos. Se tens fé, tem-na em ti mesmo perante Deus. E agora, meus irmãos, vamos orar, elevando nossos pensamentos ao alto, com o coração envolvido no amor do Mestre Jesus. Vamos agradecer ao nosso Pai eterno pela oportunidade da reencarnação, pela presença dos bons espíritos em nossas vidas, nos orientando às melhores escolhas, pelo Evangelho deixado pelo Mestre Jesus, onde aprendemos o caminho da verdadeira felicidade. Rogamos agora ao nosso Pai Maior, que inspire a nossa irmã Cláudia, que suas palavras possam nos trazer consolo, paz e fé no futuro. Que todos os nossos amigos aqui presentes possam receber as bênçãos do nosso Pai. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Cláudia. Olá, amigos. Que a paz do Mestre Jesus e a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa possam estar conosco em mais esta oportunidade bendita. Dentro do tema do mês, que é a serviço do Cristo, vamos ter como base de hoje as nossas reflexões o capítulo 11 do livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, cujo título é Divagações em torno da fé.
Nós vamos analisar o referido capítulo, associando ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, e ao Livro dos Espíritos, em seu capítulo 12, Perfeição Moral, além de umas outras fontes que serão citadas, relacionando as nossas reflexões com o dia a dia, né? Então nos conta Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva, uma história intitulada O Bico de Gás. Conta essa história que numa noite um homem chamado Vitalino Cacheta discutiu muito com seus amigos, né, acaloradamente. Ele estava se opondo aos argumentos de dois amigos e combatia a fé. Ele acreditava somente naquilo que visse. Estudou profundamente a anatomia, mas precisava apalpar para crer. Necessitava sentir, ouvir, cheirar, analisar. Por isso mesmo ele estava muito contrariado quando foi dormir. A esposa se demorou ainda porque estava arrumando o apartamento deles, que era muito pequeno, né? Então ela estava acomodando os filhos, botando eles para dormir e atendendo, né, aos afazeres da casa. Mas mesmo depois que a sua esposa começou a dormir, ele prosseguia, o Vitalino, na sua conversa mental. Ele achava que não mudaria, era um homem prático e só se renderia à evidência dos fatos. Ele queria fatos, fatos, mais fatos, mais fatos, para compreender os fatos. E assim, muito cansado, ele acabou adormecendo, né? E sonhou que se achava frente a frente com Rosalino, seu irmão mais velho, que já havia desencarnado há muitos anos. Rosalino, então, no sonho dizia a Vitalino: meu caro, ouvimos-lhes as considerações silenciosas. Realmente as provas da sobrevivência muitas vezes são difíceis, mas essa circunstância por si só não lhe autoriza a negá-la. Veja bem, existe a fé automática, inconsciente, sem comprovação. É a aceitação de acontecimentos naturais sem a ajuda dos sentidos. Em quanta coisa você confia inteiramente sem examinar? Você não examina a competência do motorista, mas viaja no veículo despreocupadamente. Você não testa a resistência da sua cama toda noite, mas deita e dorme tranquilo. Você não vê os ingredientes que estão na sua refeição, mas come sem medo. Você não experimenta a segurança do banco, né, mas confia os seus bens, sem titubear. Por outro lado, inúmeras ocorrências passam em sua vida sem merecer um estudo mais acurado. Você não apalpa o ar, por exemplo, mas respira o oxigênio sem susto. Você não vê o vírus, mas sofre com as doenças. Você não escuta muitas das ondas sonoras que se passam à sua volta, mas ouve satisfeito os programas de rádio. Você não mediu o universo metro a metro, mas reconhece o infinito da criação. Você não morreu ainda, mas aceita a fatalidade do fenômeno da morte. Igualmente, meu amigo, você diz que não vê e não pega o mundo espiritual, mas ele existe. Acorde para a verdade. Acorde e viva. Acorde e viva. E aí, como impulsionado por uma força estranha, Vitalino desperta no corpo físico e sente o ambiente pesado. O ar estava irrespirável. Tinha alguma coisa estranha. Então ele se levanta sonolento, chega no berço das crianças, dos seus filhos, e ambos estão desacordados. Então ele, muito aflito, abre
maquinalmente a janela mais próxima e faz luz no ambiente. E somente aí ele descobre que a esposa dele, distraída, tinha deixado aberta a torneira do gás. E a família se salvou a tempo. Passado o perigo, então, ele pega papel e lápis, escreveu todas as considerações que ouviu do seu irmão em sonho e começou, então, a meditar. Essa é a história. E aí a gente vem para os nossos dias, né? Dias tão turbulentos, sombrios. O que seria de nós, vivendo tempos de pandemia, de tantas efervescências ideológicas, distopias morais, se não fosse a fé? O que seria de nós? Outro dia mesmo eu li algo tipo assim: se uma coisa só tem 1% de chance de dar certo, você precisa de 99% de fé. Aí então eu lembrei de Jesus, que disse que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, todo mundo conhece isso, né? Seríamos capazes de tudo e muito mais. Imagina com 99%. Antes da gente reencarnar, durante o nosso planejamento reencarnatório, né, certamente nós fomos avisados de que enfrentaríamos várias provas, possíveis expiações individuais ou coletivas. Dentre elas, esta pandemia. A gente sabia, antes de encarnar, dessa pandemia, todo o sofrimento que viria com ela. Sofrimento esse que, se não nos afetasse diretamente, ou seja, se não contraíssemos o vírus ou alguém muito próximo a nós não adoecesse, essa pandemia nos afetaria de qualquer forma, por compaixão ou empatia. E nós aceitamos reencarnar, mesmo assim, mesmo sabendo de todas as provas, de todas as expiações. E por quê? Por sabermos que esse enfrentamento poderia nos ajudar em nosso processo evolutivo. Porque, acima de tudo, esse enfrentamento poderia nos dar a oportunidade de estarmos a serviço do Cristo. Tema do mês, né? A serviço do Cristo. Atuando em prol da humanidade e de nós mesmos em plena transição planetária. Nós aceitamos passar por essa prova por acreditarmos que Deus, nosso Pai, não nos colocaria diante de nenhuma dificuldade se não fosse para nos ajudar. E certamente pensamos assim: terei medo? Sim, mas aceito essa prova e vou enfrentá-la com medo mesmo. E como aceitar essa prova? Como estar a serviço do Cristo em um momento como esse? De diversas formas, atuando ou não nas linhas de frente. Dentre essas formas, nós podemos ser solidários, mantendo a nossa fé, orando por todos que estão trabalhando, adoecendo, desencarnando, sofrendo. Orando especialmente pelos espíritos que estão reencarnando em plena pandemia, porque certamente esses espíritos são missionários e arautos de esperança em um mundo melhor. Quem ouve falar de Cristo, das suas curas, de seus prodígios tidos como milagres, de suas bem-aventuranças, encontra sempre o componente fé. Seja a fé de quem busca Jesus, seja a fé do próprio Cristo, porque ninguém mais do que ele exemplifica muito bem a prática da fé. Jesus tem fé nele próprio, porque tem fé em Deus. E tem fé em todos nós, por saber que somos seus irmãos, todos filhos do mesmo Pai Celestial. Ter fé é não decepcionar Jesus. Rodolfo Caligares inicia o capítulo Divagações em torno da fé, falando sobre o significado da palavra fé,
como sendo confiança em si mesmo. Confiança essa que é boa e produtiva, pois impulsiona o homem a agir e a obter sucesso em seus empreendimentos. E Kardec lembra que esta confiança deve estar sempre acompanhada de perseverança e humildade, já que tudo o que nos acontece ou deixa de acontecer tem a interferência divina, ou seja, é um misto, né, das nossas atitudes, do esforço de nossa vontade com a mão de Deus. No aspecto religioso, todas as religiões têm por objetivo encaminhar os homens de volta a Deus, né? O religare, religião, a nos religar ao Pai, a reencontrarmos o divino dentro de nós. Mas, infelizmente, a fé religiosa ainda nos tem levado, às vezes, para o fanatismo, a intolerância, deixando então de ser um fator de adiantamento moral para se tornar um instrumento de obscurantismo e de opressão. Caligares finaliza as definições de fé fazendo referência a uma fé pura, que é a certeza absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. Ele diz que entre todas as espécies de fé, essa fé pura é a mais sublime, mas também é a mais difícil de ser encontrada. Porque como estamos ainda nos primeiros degraus do nosso progresso espiritual, a maioria de nós, por mais que ainda apregoemos essa fé, vivenciamos essa fé de forma muito vacilante. Qualquer doença, uma dificuldade moral ou material já nos traz medo, inquietação, revolta, nos descontrola e por vezes nos faz até duvidar de Deus. A fé em Deus não é um dom que nasce com o espírito assim que ele é criado. Nós nascemos com as leis divinas, essas sim gravadas na nossa consciência, mas a fé, como relata Caligares e nos diz Emmanuel, Joana de Ângeles, além de outros benfeitores espirituais, a fé é uma virtude e, como tal, ela precisa ser buscada, cultivada, desenvolvida e se fortalece à custa de múltiplas experiências, existência após existência da nossa vida. A fé, então, é um aprendizado. E por ser fruto de várias experiências, é que se pode chamar de fé raciocinada. Quando então não podemos deixar de citar Kardec, que diz que fé inabalável é aquela que a gente pode encarar de frente à razão. A fé é aquela que pode encarar de frente à razão, em todas as épocas da humanidade. E com essa fé e a certeza na imortalidade da alma é que nós podemos experimentar serenidade, muita paz diante de tudo que nos acontece. A fé nos traz paz, nos traz paciência, coragem, confiança, resignação, nos ajuda a passar pela dor, pelas aflições, a consolar a dor do outro, sem que a gente fique paralisado pelo medo, né? Porque a gente se paralisar espiritualmente, é estagnar e matar lentamente a nossa mente e, por consequência, o nosso corpo. É nos deixarmos soterrar pelas montanhas que a gente deveria mover. É deixarmos que essas montanhas, as que são as nossas dificuldades diárias nesse planeta de provas e expiações, deixar que elas nos abatam e nos façam homens de pouca fé, como disse Jesus certa vez a seus discípulos, homens de pouca fé. Caligares finaliza o capítulo dizendo que a doutrina espírita, ao invés de inspirar o temor a Deus, faz com que o amemos,
porque nos mostra a principal razão para isso, que é sabermos, ou seja, termos a certeza, a fé de que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, ainda que seja vivenciado em outra experiência terrena, em outra reencarnação, em outros mundos, quem sabe. Mas certamente os infortúnios nos farão crescer. Em seu livro Depois da Morte, num capítulo intitulado Fé, Esperança, Consolações, Leon Denis, discípulo de Kardec, nos fala sobre a expressão fé que transporta montanhas. Sendo essas montanhas, as dificuldades que ele diz que a gente encontra no caminho e principalmente aqueles inovadores. Eles encontram essas montanhas, ou seja, as paixões, a ignorância, o preconceito, o interesse material. E todos os espíritos inovadores, empreendedores, avançaram e continuam avançando em busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária e respeitosa, através do desenvolvimento da razão e da aplicação desta razão à fé. Assim, fé e razão caminham juntas e se desenvolvem e se fortalecem pelo exercício. Como disse Paulo, a razão humana é o reflexo da razão eterna, é Deus em nós. Denis fala que não se trata de substituir a razão pela fé, nem esta pela outra, porque ambas são inseparáveis, são solidárias, razão e fé, como se andassem de mãos dadas, uma fortalecendo e conduzindo a outra. E essa união entre as duas, fé e razão, é que nos traz essa paz interior tão almejada. Porque, como a gente já disse, a fé produz na gente sentimentos positivos. E esses sentimentos nos encorajam a grandes atitudes. Quando a gente está firme na fé, o perigo, as tentações não nos perturbam. Ou se perturbam menos, mas não deixam que a gente se desvie dos nossos ideais. Sabermos que não estamos sós, conhecermos a existência de um mundo invisível, regido por leis superiores de amor e justiça, nos traz muita esperança, muito conforto e segurança para a gente prosseguir. Nós sabemos que temos espíritos familiares, amigos, já desencarnados, um anjo guardião incansável a nos proteger, a nos intuir. Nossa, isso é muito bom. Pensando assim, parece até irracional a gente ter certos medos, como o medo da morte, por exemplo, já que a morte não existe. E quantos de nós somos acometidos por crises de ansiedade, pânico, depressão, por medo de alguma coisa que sequer aconteceu, apenas está acontecendo no nosso pensamento? O que é isso que a gente sente, afinal? É medo ou é falta de fé? Será que a gente ainda é como o Vitalino Caixeta, o homem da história contada no início, que dizia que ele acreditava somente no que visse? Será que a gente é assim ainda? Que estuda como ele, estuda profundamente as coisas, como ele estudou a anatomia, mas ele tinha que apalpar para crer. Ele necessitava de usar seus sentidos, sentir, ouvir, cheirar, analisar. Ainda somos assim? Em uma mensagem intitulada O Toque, que consta do livro Harmonização, um livro psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel cita Lucas, no capítulo 8, versículo 45, que diz assim:
E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e o que estava com ele, né? Pedro disse: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Pedro parece a gente, né? Tipo assim, esse monte de gente, como vou saber quem foi que te tocou? Mas Jesus sabia. Como é que é possível que Jesus toque nossos corações com o seu exemplo de fé, de amor, de força, se ainda precisamos tocá-lo quase que fisicamente para poder saber sobre a sua presença, saber sobre a misericórdia de Deus através de Jesus? Ainda precisamos ver com os olhos turvos da matéria para só então poder crer com os olhos racionais de um coração puro. A mulher hemorroíça, após sangrar por anos ininterruptamente, ela se movimentou em direção a Jesus para tocá-lo fisicamente, mesmo que tivesse tocado apenas nas suas vestes, porque ela tinha certeza de que Jesus a curaria. Mas ela, na verdade, foi ela que foi tocada por Jesus de um modo mais intenso, divino, curativo, invisível, por um modo sublime e definitivo. Ela foi tocada pela fé, pelo amor. Emmanuel finaliza essa passagem, o toque, dizendo: ainda hoje o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas e sofredoras. Apertam-no através de templos, círculos, reuniões, oprimem-no com as mais estranhas rogativas. É perseguido, disputado, instado com violência. Mas Jesus conhece aquele que o toca depois da renúncia aos vãos processos das facilidades venenosas. Identifica entre milhões de necessitados aquele que se caracteriza por intenções de valor real e volta-se pleno de carinho, desvelado por acolhê-lo nos braços fortes e generosos. Como vemos, o problema do toque é complexo. Sem o contato de Jesus, não há fé legítima. Mas para que isso aconteça, é preciso que a providência parta de nós mesmos. Finaliza Emmanuel. Então, amigos, para sermos tocados por Jesus, para podermos continuar nossa jornada, avançando em busca de nossa evolução espiritual, é preciso que nos movimentemos diária e silenciosamente, com fé, através da perseverança, da caridade, da oração, do auxílio aos nossos irmãos e na busca incessante pela nossa reforma íntima. Como bem disse José, um espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, a esperança e a caridade são consequências da fé. E essas três juntas, fé, esperança e caridade, formam uma trindade inseparável, girando em torno do amor, como nos instruiu Paulo. É importante a gente atentar para o fato de que a fé não deve ser demonstrada
e nem valorizada apenas nos momentos de aflição e sofrimento, em que precisamos de aceitação e resignação aos desígnios divinos. A fé também precisa ser evidenciada nos momentos de alegria. Precisa estar presente no nosso trabalho cristão, em nosso empenho, em nossas buscas e vitórias diárias, na realização de nossas metas, de nossos sonhos, como prova de que nossa dedicação e o amparo divino juntos, eles são imbatíveis. Nós e Deus juntos, imbatíveis. É quase aquela fórmula, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu sempre repito isso. É preciso também que a gente se avalie, que a gente busque o autoconhecimento, analisando as nossas atitudes diárias, buscando transformar os nossos vícios e paixões em virtudes, até a gente atingir todas as características do homem de bem, do qual nos fala Kardec na questão 918 do Livro dos Espíritos. E dentre essas características, nós destacamos a compreensão antecipada da vida futura, da vida espiritual após a morte do corpo físico, ou seja, a fé na vida futura. Fé, meus amigos, é disso que a gente precisa, hoje e para sempre. E eu finalizo então a exposição de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e a todos vocês por mais esse momento tão agradável aqui na casa virtual da Irmã Rosa. E convido então a todos para nos unirmos em prece. Então, meus amigos, respiremos fundo, nos voltemos para dentro de nós. Quem se sentir à vontade, feche os olhos e, com o coração cheio de fé no amparo de Jesus, na presença da espiritualidade amiga, elevemos nossos pensamentos ao alto, em gratidão por mais essa bendita oportunidade de encarnação, por podermos ser testemunhas do amor divino por nós a cada instante de nossas vidas. Por esse canal de encontro em que nos unimos para estudar, refletir e rogar por nós, por nossos familiares, por nossos amigos, por todos os nossos irmãos em humanidade. Para rogar a Mãe Maria que cubra com seu manto de amor todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, onde quer que eles estejam. Que abrande nossas dores, nossas aflições, sejam elas físicas, espirituais ou morais. E que nossos amigos e mentores espirituais, por acréscimo da misericórdia divina, possam iluminar todos os lares, nossas mentes e magnetizem nossas águas, depositando nelas todos os remédios necessários para o refazimento do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e do nosso corpo espiritual. Cuida de nós, Jesus. Fortalece nossa fé, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus.